O escândalo que envolve a Enel na retenção, ou seja, na apropriação de dinheiro destinado a entidades filantrópicas, ganhou, nessa quarta-feira, uma nova dimensão que cria uma saia justa ainda maior para a concessionária de energia elétrica do Ceará. O DECOM denunciou que em 4 anos a Enel reteve, sem qualquer comunicado aos consumidores, um montante de R$ 8.700.000. Do total retido pela distribuidora, segundo o DECOM, R$ 8.200.000 correspondem aos 10% cobrados por doação e R$ 513.000 se referem à tarifa variável de R$ 13. A empresa, por meio de nota, diz que a arrecadação da contribuição ou doação em sua fatura de energia elétrica, mediante prévia autorização de débito concedido pelos clientes doadores responsáveis pela unidade consumidora ou por seu cônjuge cadastrado na distribuidora, está respaldada por uma resolução normativa da ANEEL. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, mais informações sobre a retenção do dinheiro de entidades filantrópicas pela Enel. E o Ministério Público do Ceará, por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá, recomendou que a Enel garanta transparência no processo de ressarcimento de danos causados a consumidores por falhas no fornecimento de energia elétrica. O Ministério Público Estadual orientou que a concessionária revise o formulário a ser preenchido pelos clientes lesados, deixando de forma destacada a possibilidade de verificação do dono na casa do consumidor, ou melhor, do dano na casa do consumidor. A obrigação da distribuidora de custear o transporte dos equipamentos para oficinas fora do município onde o cliente reside e a indicação de locais credenciados mais próximos para o conserto. A promotora de justiça, Mônica Dantas, destacou que a recomendação foi expedida após um cidadão ter informado que a exigência de 2 laudos e orçamentos técnicos para fins de ressarcimento por danos causados por oscilações de energia pode inviabilizar o direito à reparação, principalmente em municípios do interior sem oficinas aptas. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Enel continua ocupando o noticiário negativo em termos de Estado e também de Brasil. Agora, a revelação é que a empresa reteve, se apropriou de pelo menos R$ 8.700.000 de dinheiro destinado a entidades filantrópicas. Esse valor corresponde a 4 anos, de acordo com denúncia do Ministério Público Estadual. A situação é de constrangimento e de saia justa mais uma vez para a Enel, como conta agora o repórter Carlos Silva. A Enel voltou ao noticiário negativo com a revelação feita pelo DECOM de que a empresa se apropriou em 4 anos de R$ 8.700.000 doados pelos consumidores para entidades filantrópicas do Ceará. A denúncia é considerada grave e desgasta ainda mais a imagem da concessionária, que é campeã de denúncias nos órgãos de defesa do consumidor pela má prestação de serviços à população. De acordo com o DECOM, o volume de recursos se refere a uma fatia de 10% sobre as doações feitas pelos clientes. As doações entravam na conta de energia. A retenção do dinheiro, sem qualquer comunicado aos consumidores, levou o Ministério Público Estadual a multar a Enel em R$ 16 milhões. Segundo ainda o DECOM, além da retenção indevida do dinheiro, a Enel estaria cobrando outra taxa de R$ 13 sobre alguns dos valores arrecadados. Do total retido pela distribuidora, R$ 8,2 milhões correspondem aos 10% cobrados por doação. Já R$ 513 mil correspondem à tarifa variável de R$ 13. A empresa diz, por meio de nota, que a arrecadação da contribuição ou doação em sua fatura de energia elétrica, mediante prévia autorização do débito concedido pelos clientes doadores responsáveis pela unidade consumidora, é feito de acordo com
resolução normativa da ANEEL. Com informações para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, a Enel volta a dar trabalho aos órgãos de defesa do consumidor. Como bem citou o Carlos Silva, uma multa imposta de 16 milhões e 700 mil reais, porque a Enel, segundo o DECOM, se apropriou da quantia de 8 milhões e 700 mil reais ao longo de 4 anos. Dinheiro que foi repassado, doado pelos clientes e que deveria ser destinado a entidades filantrópicas. É uma situação, Beto Almeida, vergonhosa, que tem uma denúncia com características de extrema gravidade e que gera tanta indignação que o assunto voltou à Assembleia Legislativa. O deputado estadual Cláudio Pinho, que é do PDT, pediu uma nova comissão parlamentar de inquérito. Imagine você, ouvinte, internauta, consumidora de energia elétrica, ao longo de 2023, 2024, a Assembleia Legislativa constituiu uma CPI para apurar as denúncias dos consumidores sobre o descaso da Enel na prestação de serviços. Agora, o que me chama a atenção, jornalista Beto Almeida, essa CPI foi inútil porque de lá para cá não se conhece qualquer decisão adotada no âmbito da Justiça, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e também do Ministério das Minas e Energia, ou mesmo da ANEEL, em relação a esse relatório apresentado com pedidos de medidas para enquadramento da Enel em um perfil de respeito aos consumidores. Agora, esse novo escândalo. O caminho para desvendar o mistério desse dinheiro, porque fica também o questionamento, Beto Almeida, quanto a Enel arrecadou dos clientes, seja com a retenção desses 10% do dinheiro doado pelos consumidores, que tinha como destino entidades filantrópicas, além da cobrança de uma taxa que o Ministério Público Estadual descobriu, que o Ministério Público Federal descobriu, taxa no valor de R$13, embutida também na conta de energia elétrica, sem qualquer satisfação para os consumidores, para os clientes. Essa CPI pode vingar? Tem perspectiva de ser instalada uma nova comissão parlamentar de inquérito para apurar os novos abusos descobertos pelo Ministério Público Estadual e praticados pela Enel, Beto? Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Dá para falar assim. Às vezes quando a internet nos prega uma peça, mas dá certo. Luciano, olha só. Uma CPI, ela é um instrumento político. A gente sabe exatamente o impacto e o efeito que ela tem do ponto de vista político, mas ela também precisa produzir resultados que sejam práticos. E nesse aspecto, você tem toda a razão na sua observação. Ela produziu um efeito político durante o período em que atuou, mas de forma prática, isso não resultou em nenhum benefício até agora para os consumidores cearenses da Enel. O que mudou efetivamente na relação entre a empresa distribuidora de energia e os seus consumidores? As reclamações continuam as mesmas, os problemas foram até um pouco amenizados, não se pode deixar de reconhecer, por exemplo, que aumentou o número de equipes externas nas ruas, mas muita coisa ainda precisa de fato melhorar. Mas aí vem agora esse novo capítulo que difere um pouco daquela CPI de 2023, porque ali era em relação à má prestação de serviços, à qualidade desses serviços prestados. Aqui não, de novo. Nós estamos tratando de uma denúncia que é muito parecida com essa do INSS. Na realidade, de descontos não autorizados pelos consumidores em suas contas de energia. Então é muito próximo daquele famoso desconto que o INSS vinha fazendo dos aposentados e pensionistas. É sim, é esse inclusive, esse paralelo que foi traçado pelo deputado Cláudio Pinho na Assembleia Legislativa. Ali ele tem sido voz isolada, diga-se de passagem, ele tem falado, não é a primeira vez que ele trouxe esse assunto para a Casa Legislativa. Na realidade, em maio, ele já havia falado disso, ele citou o exemplo, inclusive, da mãe dele. A mãe dele verificou que vinha lá descontos
na conta de luz dela e ela foi verificar e ela não tinha autorizado desconto para nenhuma entidade associativa, nenhuma entidade que presta assistência social, nada disso. Mas o desconto estava lá. E, na ocasião, muitos até acharam que o Cláudio Pinho estava querendo tirar proveito político, que estava exagerando e tal. Ele está voltando a essa cobrança de novo e acha que o momento exige mais transparência da Enel e exige também uma nova, inclusive, apuração por parte da Assembleia Legislativa, já que esta descoberta, vamos dizer assim, entre aspas, e inclusive essa ação, a multa de 16 milhões de reais, veio por parte do Ministério Público Federal e também aqui do Ministério Público Estadual, Luciano. Então, jornalista Beto Almeida, você faz referência a uma situação que não me tinha despertado a curiosidade ao comparar esse princípio de escândalo na Enel ao escândalo de fraudes de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Quer dizer, Beto Almeida, que o deputado estadual Cláudio Pinho está afirmando, dizendo que consumidores foram surpreendidos com, eu não digo nem descontos para entidades filantrópicas, ou um acréscimo no valor da conta, sem que esses clientes soubessem qual era o destino desse dinheiro, ou esse desconto era imposto pela Enel para entidades filantrópicas, sem que esses clientes tivessem o direito de saber ou se tinham ou não autorizado aquele acréscimo nas contas de energia. Porque a gente fala assim, Beto, acréscimo do ponto de vista da doação e desconto feito pela Enel em cima desse volume de dinheiro doado. A nota da Enel, ela tira completamente o corpo de fora, bom que se diga. Ela diz que segue apenas normas da ANEEL, que existe sim a previsão de que haja esses descontos desde que autorizados pelos consumidores, mas a Enel diz que essa relação de autorização é feita entre a entidade e o consumidor, mas não é isso que na prática acontece. Pelo menos é o que tem insistido e reiterado no seu discurso o deputado Cláudio Pinho, citando o próprio exemplo de casa dele, da mãe dele, onde ele diz o seguinte, que ela não autorizou nenhum desconto e lá estava vindo desconto. É o exemplo de centenas, de milhares de outros consumidores cearenses que podem estar nessa mesma situação. É por isso que eu digo que é algo seguinte, está faltando transparência nessa relação da Enel com os consumidores. É algo que precisa de fato ser melhor explicado. E o deputado Cláudio Pinho está certo. A Assembleia Legislativa tem esse papel, tem esse dever e essa responsabilidade também com o consumidor cearense. Ou seja, esclarecer, não basta apenas uma nota. Será que uma nota que foi soltada pela Enel resolve esse imbróglio? Explica tudo? Será que essa multa de 16 milhões de reais aplicada à Enel, exatamente por essa falta de transparência, por esses descontos indevidos, justifica tudo? Não, isso precisa ser melhor esclarecido. Beto, o tempo esgotou aqui, o nosso primeiro bloco do bate-papo político, mas eu quero continuar com esse assunto para deixar uma pergunta para você. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o deputado estadual, eu falei os deputados estaduais, mas pelo jeito tem apenas uma voz isolada neste momento, que é o deputado estadual Cláudio Pinho. Já há uma preocupação em perguntar, em questionar quanto a Enel, ao longo de quase 30 anos de atuação no Ceará, descontou de forma indevida ou deixou de repassar quanto para as entidades filantrópicas. Se em 4 anos o Ministério Público Estadual descobriu que a Enel reteve, se apropriou de 8 milhões e 700 mil reais, sem dizer aos consumidores que esse dinheiro estava sendo descontado dentro daquele volume de recursos doados para entidades filantrópicas, aí fica a pergunta: quanto a Enel recebeu de forma indevida, quanto a Enel reteve, quanto que foi apropriado pela Enel ao longo de quase 30 anos. É muito para instigar a você, ouvinte internauta, em qualquer um dos 184 municípios do Ceará, sobre essas cobranças indevidas da Enel.
Jornalista Beto Almeida, eu nunca tive a curiosidade de decifrar, creio também que tanto a Camila Maciel quanto o Marcos Surlan deixou de fazer, um ou outro, e você também, assim como a maioria dos consumidores, eu nunca tive a curiosidade de ir ali ler ponto a ponto de valores na conta da Enel. Sei que tem um percentual pesado de tributos, de impostos, mas não atentei se tinha desconto, se tinha cobranças a mais, mas vou fazer hoje, Beto Almeida. Hoje pela manhã vou pegar alguns papéis de energia, porque muitas vezes a gente rasga esse papel após estar pago, né? Mas vou recorrer aqui ao papel de energia lá da dona Antônia Cardoso, que aos 99 anos de idade, a minha mãe, é ouvinte diária do jornal Alerta Geral, e também desafio e convido a você, ouvinte internauta, para fazer o que eu estou sugerindo, o que eu deixei de fazer, e vou fazê-lo agora pela manhã, que é dar uma olhada nessas contas de energia elétrica, tanto de empresas, das nossas empresas, quanto também as nossas contas de consumo pessoal, residencial. E eu perguntei, deixei no ar a pergunta, Beto Almeida. O deputado estadual Cláudio Pinho já fez essa pergunta? É essa a resposta que ele quer por meio de uma CPI? Será que o Ministério Público Estadual também já está mergulhado e com essa pauta de questionar, fazer um levantamento de quanto a Enel reteve, se apropriou ao longo de quase 30 anos? Essa referência de tempo é porque é o período de concessão da Enel. Já a empresa está pleiteando a renovação da concessão após 3 décadas de atuação e de prestação de serviço com muitas críticas no Ceará. Jornalista Beto Almeida, as duas perguntas. Uma, você já leu a conta integralmente da energia para saber o que é que tem ali? Segundo, quanto a Enel dá para dimensionar, reteve ao longo de 30 anos ou foi transparente com os consumidores em outros momentos? Então vamos lá, Bruno. Primeiro, eu de fato eu estou em falha nisso daí, viu? Você tem razão, me chamou a atenção também, porque eu confesso que faço lá o pagamento da conta de luz, mas acabo não observando esses detalhes lá na conta. Não faço isso não, mas vou fazer agora, para ver como é que está isso daí. Não faço. Acho que também muitos consumidores deixam passar. Olha só o valor e vão pagando. O outro aspecto, Luciano, que você fala que é o seguinte, do volume total. Beto Almeida, é como bula de remédio? Pronto, é como bula de remédio. Quem é que lê bula de remédio? Aliás, eu leio, viu, Zeno? Pode ter certeza. Mas no caso da Enel, eu até estou negligenciando nisso daí. Mas olha só, aí nesse caso do Cláudio Pinho, do deputado Cláudio Pinho, Zeno, a pergunta que você faz é exatamente um dos questionamentos que ele faz na defesa que ele insiste em fazer, ou pelo menos em criar, propor uma nova CPI na Assembleia Legislativa, para esse caso específico. Ele diz que não tem ideia exatamente do volume, do qual é o impacto que isso representou de forma financeira na vida dos consumidores, de quanto tempo isso já vem sendo, já vem acontecendo na realidade, desses descontos, e principalmente os descontos não autorizados, e falta de transparência, porque ele disse que exatamente a proposta da comissão seria para isso, para mostrar exatamente quais foram os critérios adotados pela Enel, levando em conta que existe sim um decreto lá da ANEEL que permite que seja feito essas parcerias com entidades filantrópicas que prestam serviços assistenciais, mas enfim, essa fórmula de acordo que existe entre a empresa e essas entidades, elas chegam com clareza ao consumidor? O consumidor sabe exatamente para o que ele está fazendo? Já se sabe, por exemplo, que nenhum consumidor sabia que a Enel ficava com 10% do que era cobrado. E era isso que era uma coisa que faltou transparência. A Enel podia dizer que daquele valor ali, 10% ficava para a gestão da administração dela, os custos, os encargos e tudo mais. Isso você não sabe. Se é o básico, uma coisa que seria normal, você não sabe, imagine então em relação ao volume, ao montante desse volume que foi aí conseguido arrecadar ao longo do tempo, e principalmente em relação a esse fato de que muitos nem sequer tinham de fato autorizado, que isso é grave, Luciano. Se você observar isso, Beto, esse aspecto é o de maior gravidade. Porque se compara, se confirmada essa situação, ao escândalo do INSS, quando 10 milhões de brasileiros tiveram descontos indevidos nos benefícios previdenciários para entidades
assistenciais, sindicais, sem autorização dos aposentados e pensionistas. Então, Beto, será que a Enel cometeu esse deslize, essa esperteza? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. E o outro ponto sobre essa história, Beto Almeida, pode até ser que seja justa a cobrança da Enel, porque passa a ser uma prestação de serviço, de ter uma remuneração pelo volume de dinheiro arrecadado a partir dessas doações. Mas é injusto, Beto Almeida, é um verdadeiro golpe se suprimir 10% de um valor, de um volume de recursos que fazem esses recursos a diferença na agenda de entidades que cuidam de crianças com problemas de saúde, de idosos que estão em abrigos, em entidades assistenciais. É uma cobrança indevida e a gravidade está principalmente na falta de transparência. Exatamente, Zelu. Esses são dois pontos que você citou. Eu acho também o percentual cobrado por um serviço que, na realidade, vai custar pouquíssimo para a empresa, que já acrescenta lá no procedimento burocrático que ela faz da conta de luz, e cobrar 10% de uma entidade filantrópica que presta um serviço e que, na realidade, já está em busca de ajuda. A Enel que deveria ajudar mais nesse aspecto, inclusive.